de Python aplicado à análise de estruturas, em que hoje a gente vai resolver o nosso exemplo prático, né? Nós vamos montar um programa estilo F2, né? Mais ou menos estilo F2, para resolver treliças planas, tá bom? Então, vamos lá. Introduzindo aqui o nosso problema, é interessante que na análise matricial de estruturas, nós precisamos de alguns dados de entrada, né? Dados básicos. Quais são esses dados? Um array de coordenadas, a gente tem que saber a coordenada dos nossos x e y, né? Um array de conectividade, sabendo em que nó começa e em que nó termina cada barra. Um array de propriedades, tendo a área e o módulo de elasticidade longitudinal, né? O módulo de Young. A gente tem que ter um array de forças, né? A gente tem que saber as forças externas que estão sendo aplicadas no nosso treliço. E um array de restrições, onde a gente vai saber os graus de liberdade que estão restritos, tá? No caso dessa aula, nós vamos fazer essa importação por meio do módulo Pandas, né? Nós vamos utilizar uma planilha de Excel, chamada entrada de dados, e essa planilha vai ter duas abas. Uma aba com as informações dos nós e uma aba com as informações das barras, tá bom? A estrutura que a gente vai estudar é essa trelicinha aqui, tá? Que é uma treliça com 12 nós, 21 barras e 2 graus de liberdade por nó. Com um apoio de segundo gênero no nó 1 e um apoio de primeiro gênero no dó 12. Tá? Os valores que a gente decidiu de área de seção transversal vai ser uma área de 0,01 metros quadrados e o módulo de elasticidade de 21 vezes 10 a 10, aqui é Newton por metro, tá? Tranquilo? Então, é isso aqui. Essa modelagem, vocês podem achar aqui no valor, é entrada o nome? É qual dos dois aí? Tu que sabe mais. Eu vou passar aqui a apresentação para o Du agora. E aí, a gente vai fazer o programa junto com vocês. Né? A gente vai fazer aqui ao vivo e errar bastante. Vou passar aqui para o do compartilhamento. Ele já pegou. Bom, agora o microfone ligado, sim. Como o Daniel disse antes, a ideia é que a gente faça o programa ao vivo aqui, a gente já tem ele resolvido. Se alguém perder alguma parte, alguma ficar clara, talvez até tenha ele resolvido. Provavelmente ele vai ficar bem parecido, a gente já tem uma aula, mas a gente vai começar ele do zero, então. Eu vou voltar aqui na interface, onde tem as nossas aulas. Depois até vou fazer o upload desse arquivo pra gente. E vou começar aqui, então, um novo notebook de Python 3. Vamos salvar esse notebook. Save as. Terei isso ao vivo. Bom. Vou aqui nos alguns comentários aqui, então, conforme a gente for fazendo. Ou será que não precisa? A gente pode ir direto pro código e mudando daí. O que tu acha? Tá mutado. Vamos pro código, senão a gente vai levar 4 dias aqui. Lá no que tem no GitHub tá mais explicadinho, né? A gente pode colocar uns comentários, talvez, que... Uhum. Eu vou fazer os comentários. Então, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer no código é importar os módulos que a gente vai usar. A princípio, a gente vai usar o NumPy para trabalhar com os arrays, fazer a resolução do sistema. O Pandas para fazer a importação, trabalhar com Excel. A gente vai usar os dados como data frames também. E o Matplotlib para os desenhos. Bom, então aqui, importando módulos. Import NumPy as NP. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficar clara, você pode me chamar, tá? A gente tem 4 horas para fazer essa entrevista, então a gente tem muito tempo, a gente pode parar para várias dúvidas. Uhum. O segundo módulo que a gente usa é o matplotlib. .pyplot.splc. Vocês vão ver que o meu Jupyter Notebook tem um autocomplete que eu não sei como é que eu consegui instalar, porque ele começou a funcionar do nada semana depois. E é algo um pouco complexo, obscuro.
import pandas std. Shift Enter, rodei aqui, carregando, foram todos os módulos importados, então. Bom, nossa entrada de dados, a gente já definiu como vai ser o formato. Então, aqui eu tenho aqui a pasta das aulas que a gente está trabalhando, que é o aqui no GitHub. Se quiserem o download, como a gente explicou naquela outra aula, dentro da pasta Resources, nós temos o entrada.xlsx, que é um arquivo do Excel. Vou abrindo aqui esse arquivo. Bom, o que a gente definiu? A gente decidiu que nosso Excel vai ter duas abas. A primeira aba vai ter... A primeira aba vai se chamar Nós. A gente reparar que no Python, até já foi comentado isso, o Python é case sensitive. Então, ele se importa se a gente está usando letras maiúsculas ou não. A gente pode usar acentos aqui no nome da pasta, por exemplo, não tem problema, mas isso tudo tem que estar exatamente igual dentro do Python. Então, eu defini que a primeira pasta, planilha aqui dentro do Excel se chama Nós, N maiúsculo com acento. E as colunas são todas as letras maiúsculas, X, Y, seriam as coordenadas X e Y dos... Aqui os nós são 1, 2, 3, 4, 5. Eles não são numerados no Excel, mas é a ordem eles aparecem. A terceira e a quarta colunas são RX e RY. O que essas colunas significam? Restrição de apoio. Aqui, a gente definiu que, se tiver 1 nessa coluna, tem uma restrição de apoio na direção. Ou seja, o nó 1, que é o primeiro nó, coordenada 0, 0, tem restrição em X. Também tem restrição em Y. As outras aqui a gente deixou tudo branco. Depois a gente dá um jeito de tratar isso no Pandas. E o nó 12, que é o último nó da treliça. Vou achar uma imagem dela agora para mostrar para vocês. O último nó tem ele não tem restrição horizontal, mas tem restrição vertical. Cadê a treliça? Aqui está. Bom, a nossa treliça é essa. O primeiro apoio, a coordenada, o primeiro nó, coordenada 0, 0, então ele é restrito nas duas direções. E o 12º nó, que é o último, ele tem restrição de deslocamento em Y. Guardando aqui, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 6 pedaços de 2 metros. Então é 12 metros, Y, 12 metros no X e nenhum metro no Y. Bom, voltando então aqui para o Excel. As próximas colunas que nós temos, então, são Fx e Fy. Seriam a força em X e a força em Y em cada nó. Se a gente não tiver força, a gente pode deixar em branco. E aí a gente pode preencher, então, só os nós que têm força. Exemplo aqui. Aqui. O nó 2 tem 8 kN no X e 9 no Y. Então, seguindo a convenção dos sinais dos eixos, o eixo positivo é nessa direção, o X, da esquerda para a direita, e o eixo positivo do Y é para cima. Então, a força em X no nó 2 é positiva, a força em Y é negativa, que são 9 kN para baixo. 8.000 são kilonewtons e 9.000. E aqui a gente repete para o nó 4. O nó 4 tem a mesma coisa. O nó 6, esse nó do topo, ele tem menos 15 kN vertical, não tem nenhum na horizontal, a gente pode deixar aqui 0, ou pode não botar nada, a gosto do cliente. E aqui os outros nós ao contrário, então. Por exemplo, do outro lado da treliça, como a carga está no sentido contrário do eixo, então é menos 8.000 kN em X, menos 9.000 kN em Y. Para baixo e no sentido ao contrário do eixo. Bom, então com isso a gente tem todos os nós e tudo que a gente tem que interfere na solução dos nós. Agora a gente vai montar então as barras da treliça. A gente vai fazer qual é o nome disso? A constituição da treliça. Cada barra, então, ela é formada ligando dois nós. Então a gente definiu aqui nó 1 e nó 2, que formam cada barra. Ela tem uma área de seção transversal e um modo de elasticidade. Então, aqui, a gente definiu N1, N2, A e E. Quanto mais o nome, mais fácil é depois para a gente não ter que ficar escrevendo um nome gigante. Por exemplo, modo de elasticidade do material. A gente teria que escrever isso toda vez que a gente fosse chamar o material, então seria complexo. Bom, e essa planilha aqui se chama barras. Tá. Todas
todas as barras têm a mesma área e o mesmo modo de elasticidade. E aqui, então, a primeira barra liga no A1 e no A2, 1 e 2, essa aqui é a primeira barra. A segunda barra liga no A1 e no A3, essa barrinha não estava aqui. E assim vai construindo a treliça. Bom, para a gente importar isso no Pandas, o Excel tem que estar fechado. Se a gente tentar importar com o Excel aberto, vou fazer isso agora para vocês verem, ele vai dar um erro. Ele não consegue... Aqui os Excel ficam bloqueados enquanto estão abertos. Então vamos lá. Importando entrada de dados. Importando dados. Né? Que então vai ser o nosso primeiro data frame, como o Daniel explicou antes. Data frame é como se fosse uma tabela. Nós vai ser pd.read underline Excel, ou seja, nós vamos ler o arquivo do Excel. O primeiro argumento que a gente passa é um arquivo. Como o nosso arquivo está dentro da pasta Resources, vou ver aqui. O nosso Jupyter Notebook está aqui e o nosso arquivo não está nessa mesma pasta. Ele está numa pasta local, que está à frente dessa pasta. Então aqui, Resources, entrada.xlsx. Bom, então é isso que eu vou colocar aqui. Então aqui, Resources, barra, entrada.xlsx. Aqui tem uma dúvida até que perguntaram. Se o Excel tiver várias abas, e como é que faz para definir qual aba? Ou ele importa todas? Não, ele vai importar sempre a primeira na ordem, pelo que eu me lembro, mas a gente vai dizer qual que a gente quer. Então, sheet underline name igual. Ou seja, o nome da planilha, pasta, não me lembro como é que ele chama em português. Nós, exatamente como está escrito aqui embaixo. Então tá, aqui a gente vai tudo que a gente tem em relação aos nós. E agora em relação às barras. Barras, então, o nome da tabela de dados que tem as nossas barras, então é PD de Pandas, Read de Excel. Mas a gente pode copiar aqui, fazer, passear. E agora o nome da planilha que a gente quer, o sheet name é barras. Eu acho que o nome da planilha é com letra minúscula, Du. É? Acho que é entrada com letra minúscula, eu acho. Vou dar uma verificada. Vou tentar rodar para ver. Bom, primeiro eu vou rodar aqui com o Excel aberto para vocês verem o que vai acontecer. Ó, permission error. Ele vai dizer um monte de coisa, permissão negada. Ele não consegue mexer no arquivo, basicamente. Então eu fecho aqui. Subo. Shift Enter para rodar. Ok. Então não deu erro nenhum, não aconteceu nada. Então está importado. Por que ele não deu nenhum resultado na tela? Tem um comentário aqui no chat. Uma dúvida. Para importar as planilhas, sempre precisa colocar tabelas diferentes em planilhas diferentes no Excel. Na verdade, não, tu pode colocar em abas diferentes que vai dar certo, né? Basta só especificar o sheet name, né? Especificar a aba que tu quer. Sim. E faço uma dúvida. Poderia colocar todos os dados mostrados em uma planilha só. Ah, tá, do mesmo. Sim. Aham. E aí o que o professor Mauro disse aqui? Entrada.xlsx. É porque era maiúsculo o nome do arquivo. Ah, tá. O nome do arquivo, como a gente está em Windows, os nomes dos arquivos não tem problema. É só aqui no sheet name. Aqui, tanto faz, eu escrevo tudo maiúsculo, tudo minúsculo, o Windows não ia me incomodar. Mas se tivesse em Linux ou em Mac, que usam o mesmo kernel, aí você já não ia conseguir rodar. Tem que usar exatamente. Mais alguma coisa, gente? Bom, o que a gente fez? A gente importou. Como a gente executou uma função e a gente atribuiu que o retorno dela vai para uma variável, no caso, a primeira função vai para nós e a segunda função vai para barras. O Python não retornou nada na nossa tela. A gente pode, então, agora printar esses resultados. O que acontece dentro do Jupyter? A gente pode fazer como a gente fez, print nós. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai printar assim. Ok, dá para entender o que está acontecendo. Só que que existe? Tem uma integração entre o Python, o Pandas, o Jupyter e todas essas bibliotecas que a gente só pode escrever aqui, nós.
Claro que a gente vai escrever um por vez aí. Se eu colocar isso, ele vem com uma tabela que fica muito mais fácil de trabalhar já. A gente consegue, a gente bota o mouse aqui, ele destaca a linha e tudo mais. Se eu colocar isso aqui, nós e barras, ele só vai printar. Então é importante que seja um por vez. Bom, então aqui, executando o comando só nós, que seria a nossa variável, ele vai dar o que tem nessa variável. Eles podem ver que é basicamente o que tem no Excel, só que as células que estavam vazias está escrito none. Para quem não está acostumado com o programa, none significa not a number. Ou seja, não tinha nada lá. E como nada e zero são coisas diferentes, ele me avisou, olha, que não tinha nada. Ele seria uma espécie de nani, né? De nani que os data frames usam, né? Na importação. Exato. Meio que um none matemático, até eu acho. É. Bom, aí agora... eu sei por que é none. Porque none realmente é matemático. None de nada, se a gente colocar aqui dentro, tem que ser valores numéricos. Tipo, toda uma coluna tem que ter valores numéricos, tem que ser o mesmo tipo de dado. Ele não aceita. Eu tentei fazer isso aí. Isso, not a number. None. Ou eu acho que é no associated number, alguma coisa assim também. Não tem um número associado ao espaço vazio, né? Vou perguntar pro Google. Não, coisa de comida de bebê. Não, Python. Porque a gente tem tempo, a gente pode brincar hoje. Arma infinito. Não, not a number. Quer dizer que não é um número. Se a gente tentar dividir, por exemplo, 1 por 0, ele vai me dar não também. Então a gente vai dar um erro. E o resultado vai ser não. Bom, voltando então aqui para o que importa. Aí a gente tem nossos nós aqui. Leite em pau para nele também. Pois é. Bom, eu vou deixar aqui um print da nossa tabela de nós e outro print da nossa tabela de barras, para a gente ir acompanhando o nosso. A gente vai ver aqui que então as colunas, tem os nomes que a gente deu para as colunas do Excel, os valores estão aqui. E aqui do lado, o que acontece? O Pandas ele cria um index. Ontem no exemplo que o Daniel fez, ele disse qual era o index dos dados. Ele chamou de index call, não foi? Index call. Ele disse, qual coluna é o índice. No nosso caso, a gente não vai fornecer o índice, porque a gente quer que o índice seja o número da barra. A gente até poderia dizer, numerar todas as barras, todos os nós, e dizer que o índice é aquilo. A gente poderia, então, a gente poderia, sei lá, começar os nós 10 e para o 15, a gente poderia ir pulando, botar os nós de baixo, chamado 10, 15, 20, no sistema chamar conta categoria. Mas, como a gente não especificou isso, vai simplesmente importar um index e vai numerar. Novamente, ele vai seguir a tendência do Python de os contadores, os índices começam em 0. Então aqui a gente tem os nossos Y. E aqui nas nossas barras, mesma coisa. Começa na barra 0, tecnicamente, a 20. Na verdade, são 21 barras, então. Eu vou voltar aqui na entrada de dados e vou refazer um processo que é justamente acertar o número dos nós. Ou seja, eu vou pegar os índices e eu vou somar 1 em todos eles. Com isso, então, a 1 vai se chamar 1 e o nó 1 vai se chamar nó 1 no índice. É basicamente ajustando os números de nós e barras. Para a gente acessar o índice de um data frame, que é basicamente essa tabela, a gente usa .index, que é índice em inglês. E agora aquilo que a gente explicou para vocês de mais igual a 1. Então, gente, vocês poderiam dizer aqui que nós.index é igual a nós.index mais 1. Só que vocês vão estar digitando coisa a mais à toa. Para as barras, a mesma coisa. Barras.index mais igual a 1. Ou seja, eu vou dar todos os valores de todos os índices dos nós, eu vou somar 1 e vou recolocar em nós, e nas barras a mesma coisa. Se precisar, a gente me avisa aí. Eu paro aqui. Resolve, pode ser? Então, ajustando as nossas barras. Quando eu rodar isso aqui de novo, no caso ele vai reimportar, porque está dentro da mesma célula, mas
ele já vai importar. E agora, esse aqui então é o original que a gente tinha apresentado antes. Se a gente olhar aqui pela loja de execução, esse aqui foi a oitava execução do nosso código. Essa aqui foi assim, como esse número é maior, foi executado depois. Então agora a gente shift enter, ó, nosso foi para 11, e é o primeiro, o nosso índice começou em 1 e foi até 12. Ou seja, está certo. Já, tipo, nossa numeração agora faz algum sentido, que não é usual trabalhar com a barra zero, por exemplo. Nunca vi ninguém fazendo isso. Bom, outra coisa que a gente tem, aqui na matriz de barras está tudo bem. A gente não tem nenhum não. Mas aqui na matriz de nós, a gente tem vários nãos, que são os valores que a gente deixou em branco no Excel. Se a gente não quisesse tratar isso, a gente podia definir no Excel que todos eles seriam zeros. Ou a hora que a gente for trabalhar com isso, a gente pode verificar que é não. A gente pode chamar numpy.num e testar se é. Na verdade, é uma função isNum que faz esse teste. Mas a gente pode simplesmente pegar aqui no DataFrame e mandar ele substituir todos os num por um valor específico, no caso. Então, eu vou botar aqui. Na verdade, o ideal é que eu coloque aqui em cima já, para a gente printar isso só uma vez. A gente vai ficar com duas vezes a matriz de nós e vai ficar bagunçado demais. Então, vamos lá. Remoção dos nuns. Remoção dos nuns. Trocando por zeros. É interessante, tá? Que essa parte de remoção dos nuns não é por uma questão, digamos assim, estética, não é por uma questão estética. Se você tentar fazer operações dentro do teu array, se houver um none, vai dar errado. Ele não vai te deixar fazer as operações, tá bom? Então é importante que vocês tirem os nuns de dentro da planilha. Exatamente. Você teria que tratar, a cada vez que vocês forem chamar, em vez de, vocês primeiro tem que verificar se é um número, e aí se for o número vocês podem usar. Agora vocês teriam que ter outra rota. No caso aqui, a gente sabe que tudo que for não é zero. A gente tem essa vantagem. Então a gente pode eliminar eles e trocar zero, no caso. Tu pode fazer isso, Alex, só que aí é aquela questão de perda de tempo, né? Tu vai ter que sair colocando zero em todos os valores. E aí o Pandas te dá uma função que tu consegue trocar os nans por um valor que tu quer. Exatamente. Tanto tempo. Acho que era isso que estava usando o arquivo. É bem normal. É normal, todo mundo passou por isso já. Resultados aleatórios pode acontecer. Mas eu acho que ele nem roda. Eu acho que Pois ele é, dá não deveria. uma bugzão. Bom, seguir então. A gente só vai ter nuns na matriz de nós. A gente até pode fazer essa verificação na matriz de barras, mas não faz sentido, porque toda barra tem que ter um nó final, um nó inicial, a área e um módulo de elasticidade. A gente até não saberia de onde tirar isso, caso não fosse fornecido. Então, a matriz de barras, a gente vai deixar elas com ela está. Já a matriz de nós, a gente vai fazer assim, nós, ponto. Fill_na significa fill not number, nossa number. Não sei por que eles não botaram um N aqui no final. E aí, os argumentos dessa função são zero, que seria o valor que a gente está colocando, ou melhor, a gente vai tirar não e vai substituir por o quê? Fill é preencher. A gente vai preencher, se não for um número, com o quê? Com zeros. Pega uma mágica aqui. A gente vai colocar aqui in place igual a true. Isso funciona para vários comandos, mas infelizmente não são todos, não sei muito bem porquê. Isso quer dizer que, em vez de ele retornar um novo data frame, ele vai aplicar o data frame. É a mesma coisa que esse mais igual. Só que, como a gente está trabalhando com um objeto mais complexo, a gente não pode fazer. É uma atualização, né? Exatamente. Mas basicamente ele quer dizer, pega a matriz, pega o data frame nós e faz a substituição dentro dele, e não no novo. É importante usar isso, é bastante prático. Senão a gente teria que dizer que nós é igual a nós, fill none, zero. Ele é na mesma, mas é mais trabalho. Então aqui, rodando isso e reprintando a matriz de nós, ou coisa de nós, não tem mais nenhum não, tudo virou zero. Então a gente já pode fazer isso aqui diretamente com uma tabela numérica, a gente não tem mais problema de vai gerar uns erros numéricos. Tem os uns, tá? Beleza. Bom, representando uma matriz de barra aqui, ok. O que a gente tem agora?
Nossa estrutura está importada. A gente não depende mais. A gente tem todos os dados que a gente precisa ver aqui dentro. O que é legal a gente fazer? Como a gente já aprendeu a plotar, a gente pode desenhar a nossa estrutura para ver ela certa. Como é que a gente vai desenhar a nossa estrutura? Seguindo a receita de bolo que o Daniel passou dos desenhos, vou até abrir aqui. Mas basicamente, a gente tem que criar uma figura, no Matplotlib. A gente já importou o Matplotlib. E aqui, por exemplo, o Daniel criou PLT figure, ele tem um número da figura e o tamanho. Aí vai plot, vai fazer linhas que conectam dois pontos, define um título, eixo, nome do eixo X, nome do eixo Y, os limites, coloca uma grade se quiser. Aqui, se quiser fazer subplots. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, aqui, no comentário, desenhando a estrutura. Primeiro, vamos desenhar, basicamente, vamos desenhar as barras. Para a gente desenhar as barras, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer o nó final e o nó inicial. E aí, com isso, a gente pega as coordenadas. Mas, a gente fazer percorrer a matriz de barras. Ou seja, a gente vai pegar para cada barra da nossa estrutura, através de um for, vai pegar esse data frame de barras, vai percorrer elemento a elemento. Falando o seguinte, for barra, ou seja, barra no singular, antes era barras, são todas elas, agora a gente tem uma barra específica. Seria a mesma coisa que barra i. For barra e barras. Eu vou percorrer o data frame barras e cada elemento eu vou chamar de barra. A cada linha eu vou chamar de barra, eu vou operar, quando terminar o processo eu vou para a próxima. Por exemplo, em print aqui, eu vou printar 21 vezes todas as informações. Tá. O que a gente precisa? Para a gente plotar, a gente tem que dar o nó inicial e o nó final. Só que o nó inicial e o nó final não estão na matriz de barras. Mas a gente precisa capturar eles para depois ir lá no outro data frame e capturar as coordenadas. Então vamos lá. Nós que compõem as barras. Eu vou chamar aqui de N1 e N2, ou seja, nó inicial e nó final. É assim que a gente chamou aqui depois. N1 e N2. Na verdade, não importa. Eu poderia chamar de NI, NF sem problema nenhum aqui. O que eu digo? Barra, ou seja, a barra atual que eu estou trabalhando, o elemento que eu peguei nessa ação do meu for, ponto lock. A localização dele dentro do data frame. Barra. Tem outra forma de fazer isso também. N1, N2. Dá um print aqui, só para a gente ter certeza que isso aqui vai rodar. Eu acho que na apostila não está assim. Tá. Tô bugado aqui, galera. Só printar o barra para a gente ter certeza. Na apostila, tô até com ela aberta aqui, tô colando. Claro. O que acontece? O barra, ele retorna ele vai retornar só os índices. O que a gente tem que fazer é o seguinte: barras, ou seja, a gente vai pegar dentro do data frame de barras, vai capturar essa barra específica e vai printar. E aí agora sim o resultado está certo. Primeiro ele printou barra 1, 1, barra 2, 1, ou seja, ele está printando aqui. Isso aqui é a primeira coluna vai ser sempre o índice, e aqui embaixo tem name, N1, ou seja, isso aqui são os nós 1, nós 1. Esses aqui vão ser os segundos nós. É aqui, name N2. Aqui são as áreas e aqui são os modos de elasticidade. Bom, resolvido. Então, o que a gente vai ter? N1, N2 é igual a barras
barras.lock, ou seja, a gente vai pegar a gente vai entrar no nosso data frame e baseado nessa localização que a gente vai passar agora, que a localização é barra, a gente vai capturar o quê? Passar uma lista porque eu vou capturar mais de uma coisa. Vou capturar uma lista de coisas, obviamente. N1 e N2. Eu poderia capturar tudo de uma só vez? Poderia. Essas que eu tenho são N1, N2, A e E. Poderia colocar aqui N1, N2, vírgula A, vírgula E, e só chamar barra. Só que eu não vou precisar de A e E aqui, então eu não vou importar. Só vou colocar assim essa lista. Outra coisa que a gente precisa, ou melhor, conhecendo os nós, a gente pode determinar o número do nó, a gente pode determinar a coordenada dele. A determinação das coordenadas. X1, X1 e Y1, ou seja, as coordenadas X1 e Y1 são do primeiro nó da barra. Vai ser igual a o nosso data frame de nós, ou seja, nós.lock. De nós.lock, o que eu quero? Eu quero pegar informações do nó 1. Então, N1. Por que N1? Porque eu disse que a variável N1 vai receber o número do nó 1 da barra que eu estou trabalhando. E agora, o que eu quero? Eu quero x e y. Então, aqui, de novo, eu vou passar uma lista de argumentos que eu vou entrar. X, vírgula, y. E agora, para N2, é a mesma coisa. Só que aqui, x2 e y2 é para o nó 2. Eu posso fazer um vetor com isso, com os nós, para fazer o plot agora, para facilitar a nossa vida mais para frente. Vetores de x e y. Vou chamar assim. X igual a np.array. Então, a primeira elemento vai ser para o x, e o segundo elemento vai ser o segundo x, ou o x inicial e o x final. Y igual a np.array, y inicial, y final. Por que isso? Por que fazer assim? Não sei se vocês lembram do matplotlib.plot. Ele faz uma reta entre dois pontos, sendo que a primeira coisa que eu passo é o vetor de coordenadas dos pontos em x e o segundo de coordenadas dos pontos em y. Então, eu passar é x e y. Bom, eu já posso desenhar as barras da estrutura para ver se o que eu estou fazendo faz algum sentido. Esse procedimento que a gente usa é um procedimento que plota, né, elemento por elemento. Isso. Então, a cada loop que ele faz, né, que dentro do for ele vai percorrer uma lista, né, que no caso é uma lista dentro de barras, a cada loop ele plota uma barra lá da nossa figura. Exatamente. Bom, LTplot, se eu voltar aqui no notebook que o Tony apresentou ontem, LTplot, tempo, que era o eixo X, X, que no caso era o eixo Y, não é um exemplo muito bom. Então vamos lá. X, vírgula Y. Só que ele vai pegar e vai fazer uma reta que liga x1 e x2 a y1 e y2. Eu vou rodar isso aqui. O que aconteceu? Não existe nenhum. N1, N2, barra lá. Bom. Faltou o Faustão aqui agora. Errou feio. Errei. N1, barra. Eu tô tentando ver aqui o que tá errado. Aí tá ok. Até olhar pra minha cola. Faz sentido, isso aqui rodou, hein? Você pode ver que nem tudo funciona sempre. Difícil é quando funciona de primeira, né? Pois é. Tu quer fazer variável? Declarar primeiro N1 separado, primeiro N1, depois o N2, igual tá lá? Pra ver o que acontece? Pode ser. Eu acho que pode ser. Bom, vou fazer aqui deletice. O bom de fazer isso ao vivo é que somos humanos, né? Todo mundo erra. Exatamente. Então,
N2 é igual a isso aqui, e agora N1. Mas A gente estranho vê ter que a dado gente está errado ensinando, a lá. gente não sabe. Pois é. Ele aceita esse tipo de coisa. É, porque agora não vai funcionar X e Y também, se for assim. Acho que pelo menos foi. N1. Tá. Quer fazer um restart e clear? É, pode ser, né? Bom, vamos recomeçar. Geral. Ok, limpei então. A minha memória foi limpada com essas duas coisas aqui. Pode ver que sumiu o índice do que eu rodei. Vamos lá, Shift Enter, cortou os módulos, cortou os dados, botou aqui a nossa planilha de nós. Como eu já coloquei o fio nano, eu já ajustei os índices já está certo aqui. Matriz de barra, data frame de barras, ok. Última barras. E agora vamos para o parar. Mas, Pois gente, é. barras.lock, barra N1. Achei alguma coisa fora daqui. Pior que eu não tô vendo nada errado aí também. Self-index, get location. Ele não consegue localização. Index. Augusto, quando tu estiver assistindo essa parte aí, tu corta, tá? Mensagens pro futuro. É. Essa é a parte boa de dar aula virtual. Ah, sabe qual que é o erro, Dani? Não. A gente não está percorrendo os índices das barras. Ah, é verdade. Aqui, pessoal. É Vou até verdade. refazer aquilo, porque aquilo fica mais bonito. Eu já volto aqui explicar para vocês. Então, qual foi o erro dos queridos professores? Acho que vocês vão Loucura, né? Ele legal. tava percorrendo todo o data frame, né? Exatamente. Bom, o que a gente fez aqui? Qual que era o nosso problema? A gente tem que percorrer os índices. A gente só quer essa coluna aqui. A gente quer pegar o número A. E não. A gente estava pegando todas essas informações. Na verdade, o que a gente quer é isso. Ó. Então, a gente tem que chamar ponto index, que aí ele só vai pegar os índices. A Ou seja, numeração você das tem que barras. até fazer um print do número da barra. Número da barra. Print barra. Vocês vão ver que quando eu rodo, ele vai printar os números de 1 a 21. E agora vai dar certo. Se não der, a gente chora. Olha só. Foi. Bom, primeiramente aqui o que eu disse, colocou todos os números de todas as barras, ok? E aqui está o nosso desenho. Tá certo, tá colorido, O deformado. Matplotlib, a configuração padrão do Matplotlib, quando tu não especifica uma cor e tu plota várias coisas na mesma figura, ele entende que tu quer plotar com cores diferentes. Imagina que tu vai fazer uma superposição de gráficos, né? Tu tem várias curvas, então ele faz as curvas com cores diferentes, né? O padrão dele. Exatamente. O pessoal aqui no estudo não trouxe respostas, vamos ver se alguém acertou. Não tem que ter aspas para ser texto. Não porque é o nome da variável, manda imprimir os vetores. Faz sentido ajudar. Barras existe. Sim, barras existe. Barras é o nosso data frame. É. Bom, então agora aqui vamos tirar esse print. Não precisa colocar o número das barras. E E vamos agora então colocar a uma gente vai. cozinha, né? Exatamente, vamos configurar aqui. A gente pode. Eu não me lembro agora, é color. Color igual Pode só black. colocar um. Tu pode É, só não. colocar vírgula K, que ele já vai. Pois é. Só isso que eu dizer aqui. Então tá, color black. Aqui está. O que acontece? A nossa treliça está deformada. Né? Você pode ver que de 0 a 2 e de 0 a 3 tem escalas diferentes nos nossos eixos. O que acontece? Tecnicamente não vai fazer problema nenhum. Só que quando a gente for colocar os esforços nas barras, a gente precisa que o eixo X e o eixo Y tenham a mesma escala. Senão a gente vai lá o ângulo e o ângulo não vai fazer sentido. Então aqui em cima, a gente vai fazer uma coisa que basicamente vocês devem fazer sempre, que é inicializar a figura. Fig, é assim que a gente faz? Faz o Esqueci. plt.fig pra ser igual. Ah, é verdade.
plt.figure, ou seja, a gente está inicializando uma figura. Aqui é igual ao MATLAB, já que o MATLAB é uma cópia do MATLAB. A gente vai inicializar a nossa figura. Essa aqui vai ser a figura 1, na real. E aqui a gente pode botar fig size, né? E a gente coloca a lista É uma tupla. com as... Uma tupla? Uhum. Não faço da lista dupla, não. E aí, aqui, a gente vai determinar o tamanho da figura. Isso aqui é em polegadas. Não sei exatamente onde é que entram essas polegadas, porque baseado no zoom do meu monitor, isso aqui está num tamanho que é diferente para vocês, então é racional, mas basicamente é interessante que vocês coloquem as dimensões em x e y da estrutura e apliquem um fator de escala. Por exemplo, se eu botar aqui 12 e 4, melhor, é 12 e 3, na verdade, a nossa estrutura, não é? E sim. 0 a 12, de 1 a 3. Vai ficar na escala certa. Ou seja, dois elementos, a quantidade de pixels que tem esse 0 e 2 aqui tem a mesma aqui, ou seja, estão na mesma escala os eixos. Então, se a gente usar ângulo para fazer textos torcidos e setas, qualquer outra coisa, vai dar certo agora. A gente aprendeu isso tendo muita dor de cabeça, né, no dia de plotar os esforços. Justamente, a gente foi plotar a figura e o ângulo estava errado. Tá, ok, muito bonito. A gente tem nossa treliça. Tá, e cadê as cargas? Cadê os apoios? Tipo, as barras estão certas. A numeração esteja errada, mas a conexão está. Então ele vai rodar a barra, a treliça certa. Vamos lá. Agora, para plotar, a gente percorreu o data frame de barras para fazer os elementos na treliça. A gente fazer as nossas condições de contorno e as cargas também são parte das condições de contorno. Onde é que elas estão? Elas estão no data frame de nós. XY, RX, RY, FX e FY. É isso que a gente tem que colocar. Para isso, a gente vai usar o tipo de... A gente primeiramente vai percorrer esse vetor, então, para conseguir a ordem das coisas. For nó em nós.index dessa vez, né, gente? Ou seja, agora vai dar certo. Cada um dos nós, ele vai chamar nó o número desse nó. Ou seja, vai no nó 1, vai pegar propriedades, vai no nó 2, vai pegar propriedades, vai no nó 3. E aí, o que a gente tem que colocar aqui? A gente pode começar pelos apoios, que são mais fáceis. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa importar o que tem nesse nó. Se a gente subir aqui no nosso, de novo, a gente tem essa ordem aqui. Ou seja, as colunas do nosso data frame têm essa ordem. XY, RX, FX, FY. E aí, agora, então, vou colar aqui, porque eu sou trapaceiro. Vou trocar isso aqui por vírgulas. E vou dizer que nós, ponto lock, nó, ou seja, no data frame de nós, na localização do nó que eu estou trabalhando, em vez de eu colocar uma lista com tudo aqui, como eu quero todas as informações do data frame, todas as colunas, eu só coloco o número do nó. Não preciso botar a segunda parte. Posso até rodar isso aqui para ver se vai dar certo e vou printar vírgula y. A gente faz vergonha de novo. Ok, ó, printou as coordenadas de todos os nós. Tá. Então a gente tem x, y, rx, ry, fx, fy. Aqui. Importando dados dos nós. Agora, a gente vai desenhar os apoios, que são triângulozinhos. A gente vai seguir, por exemplo, a gente não vai usar o que o F2 faz, que é um triângulo com uma graninha embaixo, ou sei lá o que, as rodinhas. A gente vai fazer como antes, por exemplo, que é um triângulo de lado e um triângulo em pé. Tá. Não que não seja possível, tá? É possível você fazer esse tipo de figura, mas dá muito trabalho. Exatamente, você tem que criar um marker type, importando o Matplotlib. Você pode fazer muita coisa, só que às vezes faz sentido usar o mais fácil, já que representa a mesma coisa. Desenhando apoios. Depois disso a gente vai dar uma pausa, que já são 7h15. Não sei se alguém é contra dar pausa também, a gente pode seguir. Bom, como o Daniel mostrou ontem também, voltando aqui para a aula, a gente quer fazer o quê? Uma nuvem de pontos. Então a gente quer fazer um hot scatter. LT scatter. Onde a gente vai dar o eixo X, a coordenada de X, a coordenada de Y de cada um dos nossos pontos.
a gente vai dar um S, que é o tamanho do nosso símbolo, uma cor e um tipo de marcador. Vou até copiar isso aqui para fazer uma colinha aqui. Bom, PLT scatter. Que é o nosso X. X, que é o nosso Y. Y. O nosso tamanho. Bom, o tamanho aqui a gente vai ter que ajustar, mas eu já vou começar a olhar aqui na nossa cola. Nossa cola está bem alta. Eu vou botar aqui 50. A Esse cor do S, nosso gente, é o marcador. tamanho do marcadorzinho, tá? É, isso aí. É escala. Na verdade, isso aqui, esse scatter ele é muito usado. Faz um vetor de X, um vetor de Y, um vetor de S. E aí cada bolinha vai ter um tamanho diferente, se não me engano. Uhum. Posso estar É, falando bobagem, mas acho que é isso. dá pra E fazer. aí, é. E aí, cor igual B, ou seja, blue. Vamos deixar azul, vamos. E aqui, marker. E aí, igual a 2. Que diabos é um marker 2? A gente pode entrar no Google e botar PLT scatter marker types. A gente vai conseguir aqui. Matplotlib markers. Será que é esse? Aqui a gente tem todos os marcadores, então, do Matplotlib. Aqui tem como ele é denominado. Aqui tem o símbolo. Aqui a gente tem os triângulos para cima, para os dois lados. Mas aqui embaixo, a gente tem esses carrots. São triângulos que tem o centro dele está no meio da figura. Se a gente fizer isso aqui, se a gente marcar ele, deixa eu aumentar isso aqui, vocês não estão enxergando nada. Se eu marcar ele, vocês vão ver que a pontinha está bem no centro da figura. Assim eu consigo selecionar a figura. Então, para fazer o apoio de a restrição na vertical, eu vou usar o 6, que é o carrot up. Vou fazer o carrot up o 6 aqui. Vou tentar fazer com carrot up, que eu nunca fiz. Bom, então é esse aqui. O que acontece aqui? Aqui ele vai colocar um marcador em cada nó. Que não apareceu. Não. O tamanho não foi reconhecido o carrot up. Os famosos tradicionais, vou botar um 6 aqui. Vixe. Ok. Ih, sério? Cadê a nossa cola? Vamos ver. Procurar mais erros. É porque o 6 não é entre aspas. Não, número. Verdade. Ó, colocou vários triângulozinhos. Aqui no caso, eu fiz besteira. Eu coloquei um triângulo em cada nó. Mas foi que o triângulo, ele bota o centro no nó que eu quero. Bom, a gente sabe então que 6 é restrição vertical. E, voltando aqui, o 5 vai ser na horizontal. Restrição em X. E 5 na horizontal. O que a gente pode fazer aqui? Já que a gente colocou um desses aqui em cada um dos. A gente colocou em todos os nós, uma coisa interessante é que a gente faça bolinhas nos nós. Isso aqui é uma treliça, certo? Então a gente tem rótulos em todos os nós. Voltando aqui, a gente vê que o marcador, entre aspas, agora, coloca uma bolinha. Então eu vou voltar aqui e vou colocar, entre aspas, uma bolinha tamanho 50. Quando eu rodar, ó, tem uma bolinha azul em cada nó. Ela tá feio, porque a nossa treliça é preta. Então, black. Vou só cá também. Ok, nossa treliça está rotulada. Na verdade, isso aqui não é desenhando apoios, né, gente? Isso aqui é desenhando rótulos. O professor se perde nas próprias ideias. Bom, agora sim, desenhando os apoios. Para a gente desenhar os apoios, a gente precisa descobrir onde é que tem apoio. A gente vai usar então agora os condicionais. Quer dar uma pausa? Não, a gente dá uma pausa daí, antes de fazer esses apoios. Pode ser. Pode ser. 5 minutos. Eu acho Bom, que a gente explicando direitinho essa figura, nas próximas a plotagem é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Bem mais rápido. acho que sim. Então dá pra dar pausa Um e tempinho. daqui a uns 10 minutinhos, né, a gente volta. 5, 10 minutos. E 10 também. Posso ter conversando com a galera, se a gente avança. Pausazinha, então? Uhum. Tá. Professor Malta, vai ter que ser, professor. Peguei no flag.
No PyCharm não aparece figura. Ah, acho que tem que usar plt.show. É, quando tu está trabalhando com um console do IPython, né, que é o que o Jupyter usa, só de tu usar o programa plt.plot, ele vai plotar a tua figura no output, né, na saída dele. É. Se tu estiver trabalhando no Spider, hoje em dia o Spider não, né, porque ele tem aquele explorador de figuras. Mas no PyCharm, no Atom, provavelmente, você tem que usar um plt.show no final das figuras, senão ele não vai dar essa plotagem. É verdade. Eu vou até colocar aqui no final, já. Figura. Mesmo que não precise, não vai fazer mal nenhum. plt.show. E depois a gente passa por cima disso. Quem for trabalhar em outras plataformas não vai conseguir, senão. No Spider hoje em dia, no explorador de figuras, ele já vai te dar todas as figuras, mesmo sem o plt.show. Uhum. Pois é. Bom, vamos lá então. 8h30, estamos aqui de volta. 7h30 a gente volta até 8h10. Dá tempo, né? Dá tempo. Dá. Bem tranquilo.
Ah, então, pessoal, a gente já está assim bem adiantado na questão de plotagem, né? A gente já conseguiu plotar basicamente tudo. Ah, falta agora, os apoios vão ser rapidinho e já vai entrar mesmo na parte matemática aqui nessa segunda parte. Então, daqui a pouco começa a ficar mais confuso. É isso, né? É, agora quando a gente pegar os índices, vamos ver o que é bom. Então, vamos lá. A gente já botou as barras nas treliças e já colocou rótulas em todos os nós. O que mais que a gente tem para fazer? Colocar os nossos apoios e as nossas cargas. Bom, os apoios são relativamente simples. A gente tem aqui as restrições, elas já foram carregadas. RX e RY, lembrando que se RX ou RY, a variável que for 1 é restrita naquela direção, o resto não. Então aqui a gente faz o seguinte: se, ou melhor, if RX igual a 1, ou seja, se o valor de RX é igual a 1, a gente vai fazer um scatter, então uma sacolinha que eu peguei errado antes, as coordenadas x e y, porque a gente está trabalhando nó a nó, ou seja, todo esse bloco de comandos é executado uma vez para cada nó. Ele vai pegar o nó 1, vai fazer tudo isso aqui, vai pegar o nó 2, vai fazer tudo isso aqui. Então, se o Rx do nó 1 for igual a 1, ou seja, a gente tem uma restrição em x, qual o marcador que a gente vai usar? 6 na vertical e 5 na horizontal. Marker igual a 5. Vou trocar a cor para blue. Tamanho, vamos aumentar, porque é bem pequenininho esse símbolo. Vai estar 200. E vamos ver se funcionou. Então, tem Pessoal, x. só para lembrar mesmo, na questão da condição, percebam que o Du colocou igual, igual, tá? Só para lembrar que É. muita gente fica com dor de cabeça, coloca só um igual, e um igual é a atribuição de variável, e não igualdade. Então, quando você vai fazer uma condição, lembre de colocar os dois, tá? E os dois pontinhos aqui. Às vezes até eu mesmo esqueço desses dois pontos, aí ele reclama e às vezes é chato de encontrar, tu não está esperando por essa. Bom, para fazer RY a mesma coisa, só copiei e colei aqui. Agora, se RY for igual a 1, o marcador é 6, de acordo com o nosso comentário aqui. Esse tamanho e mesma escala. Bom, o que a gente tem? A gente tem o triângulo lateral aqui, a gente tem a restrição em X no primeiro nó, e aqui os triângulos são verticais. Nossa figura é um pouquinho fora dos limites, então a gente pode ajustar ela depois. Nós vamos colocar as forças agora. As nossas forças são chatas de fazer. Por quê? A gente pode ter forças, na horizontal, na vertical e em dois sentidos. Então a gente tem setas apontando para os sentidos contrários. Então, a gente vai Então, fazer ao invés de ter dois Fs, a gente vai ter quatro, né? Quando a exatamente força for para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. isso mesmo. Bom, as forças. Como é que a gente plota? Existe um tipo de plot que se chama arrow, que é uma flecha. Mas tá, para a gente fazer a força, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma força para poder fazer a flecha. Bom, if fx, é assim que a gente chamou, fx maiúsculo, maior que zero, ou seja, a força maior que zero, ela está no sentido positivo de x. Se tiver, existe uma força positiva, a gente vai fazer lt.arrow. Agora eu vou ter que consultar a documentação aqui, só para vocês não acharem que eu sou mágico. lt.arrow. XY, dx, dy. E os exemplos. XY, então, são as coordenadas da base. Dxy é o comprimento. E aqui tem outras coisas, como, por exemplo, e cor. Tem Tem um várias. monte de coisa, a maioria é inútil. Também você pode fazer um tipo seta personalizado, com os marcadores. Bom, copiando isso aqui, arrow. Opa, aqui está. Arrow. X e Y são nossas coordenadas x e y, então essas variáveis maiúsculas. Aqui o dx e o dy seria o tamanho da seta. A gente está, por exemplo, 1,5 metro. No caso, a gente tem uma força em x e seta em y, ou seja, quanto que ela está deslocando para cima? Ela tem que ser horizontal. Vou colocar aqui uma cor.
color igual o que a gente quer. Red. Source que não existe. Bom, vamos ver o que vai acontecer. A gente tem aqui as flechas, elas estão estranhas. Por quê? Elas estão sem espessura, na verdade. A gente pode colocar aqui um widget. E agora, quanto que é o widget? 0.05 dizem que funciona. Olha só. Ok, a gente tem uma flecha aqui, está indo para esse lado. Esse lado está saindo do nó. A gente pode deixar ela aqui ou a gente pode transladar ela para trás. No caso, a gente pode vir aqui e botar menos 1,5. Obviamente, eu estou colando na nossa apostila aqui. Então, eu coloquei a flecha apontando para o nó. Detalhes. Além da flecha como sentido da carga, a gente tem que botar um texto. lt.text. No lt.text, a gente dá as coordenadas no centro do nosso texto. E depois a gente pode dar um alinhamento também. Mas vamos fazer aqui. Coordenada x menos 1,5 para estar de acordo com a flecha. A gente poderia tirar esse 1,5 dos dois lados. Y segue o mesmo. Qual o nosso texto, que é a terceira variável? Se eu procurar por PLT text, vocês vão encontrar o texto do Google. A gente tem a fx. Ou a gente pode fazer um format aqui, colocar kilonewtons. Format fx. Ou seja, é uma string formatada, tem o valor de FI e tem um KM. Com duas casas decimais tá bom, né? Divide por 1000 fx para ficar em kilonewton. Bem lembrado, Fé. Bom, e mais o que? A gente tem que alinhar isso aqui. Existe então o comando VA. É Vertical Alignment. Um resumo, e a gente pode botar bottom. Se você escrever aqui, vertical alignment também vai funcionar. Aqui eu tô pegando da apostila colando, porque senão a gente nunca vai terminar isso aqui, gente. Mas vocês podem consultar. Do mesmo jeito que eu consultei dos outros. PLT Text no Google vai aparecer. Tem exemplo, tem tudo na documentação, é muito fácil de ver, é tranquilo. Ok. 8 kN, 8 kN. Tá bonitinho. Tá, né? Se alguém discorda, quero dizer nada. Mas... Bom, agora se a força Fx for ao contrário. Copiei e colei, F menor que zero. Aqui a gente vai passar para o outro lado, a gente vai colocar um mais. Como é que eu fiz isso? Eu segurei Ctrl e selecionei os dois textos, caso vocês nunca tenham visto uma bruxaria dessas. O resto é a mesma coisa? Não. Tu O bota Y é menos negativo. 1 na dimensão em x para que a seta vá para o outro lado. Bom? Na dimensão em x que tem 1, tu bota menos 1 para que ela vá para o outro lado. Bem lembrado. O resto é tudo igual. A gente tem mais um e-mail aqui. Como é que eu ajusto isso? Se quiser deixar mais 0.5 para ficar exatamente em cima, dá para deixar. Mais meio aqui no texto. Ok, exatamente em cima. O menos aqui ficou um pouquinho sumido. Pelo sinal da seta a gente consegue entender, né? Uhum. Bom, agora em Y, mesmo esquema, só que a gente, em vez de ter dx, a gente vai ter dy. Se fy for maior que zero, a seta é para cima. Então aqui, dessa vez a gente vai ter o nosso x fixo, o nosso dy é 1 e o nosso dx é para não se deslocar para o lado. Aqui no y, a gente pode fazer mais 1,5, 1,5. Menos 1,5 a gente já descobriu que funciona anteriormente. E o y quanto? Mais 0. Não, o y pode Dá ficar para no meio. deixar. Aqui aí, é isso, né? Tem mais um comandinho aqui. Na real, eu vou só fazer. E aí eu mostro para vocês o que vai acontecer. Agora, se fy for menor que zero, mesma coisa. E aí, o deslocamento, nossa seta, em vez de ser positivo, é negativo. E a gente tem que botar um mais aqui para começar a ser do lado contrário. Vamos ver se deu certo. Eu coloquei em todos eles fx. E, na verdade, a gente quer fy agora. Para botar o valor certo. Bom, setas para baixo, para baixo, para baixo. No caso, todas elas são para baixo, no exemplo.
só que nosso texto está aqui. A gente tem que botar o nosso texto para cima. Então aqui no Y, a gente vai botar um mais 0,5, como a gente já fez antes. Subiu, ficou no meio. Mais um, então. Mais um. Podemos dizer que está ok. Daniel discorda, talvez? Não? Outra coisa que a gente tem é que o nosso texto está deitado. A gente pode deixar ele em pé. De novo, clique. Eu segurei Ctrl, eu cliquei aqui, segurei Ctrl, eu cliquei aqui. Agora eu vou escrever nos dois lugares ao mesmo tempo. Mágica. Rotation igual a 90, ou seja, vou passar a 90 graus. Acontece. O texto ficou na vertical. Agora eu vou colocar isso aqui de volta para 0,5, então, para deixar ele no meio, porque isso fresquinho. Entrar nos códigos. Ok. Dá para entender, assim. Cara, você tem que fazer ajustes nisso, porque, assim, por mais perfeito que eu deixe, a hora que vocês forem. Se vocês mudarem a treliça, as dimensões que eu coloquei fixas não vão funcionar. Seria bom estabelecer relações ou baseado no tamanho da figura. Que, por sinal, mudou. A nossa figura agora vai até 4 e tanto. Então a gente tem que aumentar isso aqui no começo. Figure size, em vez de ser 12, vamos botar 4,5 para tentar a proporção dela. Ok. Deve estar mais ou menos em 4,5. Vocês vão ver que tem uns comandos aqui em algumas partes do nosso código que se chama zorder. Ele fica para cima e para baixo, no sentido transversal na nossa tela. Se a gente colocasse, por exemplo, um zorder -1, essas informações vão para trás, então elas vão ficar plantadas em cima. Isso é detalhezinho que a gente vai ajustando. Seria igual aquela opção do Word, né? Enviar para trás, trazer para frente. O Z-Order ele faz isso. Exatamente. Bom, as nossas cargas estão certas, estão condizentes com a nossa figura, que eu me lembro perfeitamente de cabeça aqui, então eu posso afirmar isso. O que mais que a gente pode fazer? A gente poderia ajustar aqui os limites da nossa figura, mas não vejo muita necessidade, tá? Dá para ver os apoios aqui, dá para ver tudo, a gente pode ver que, ok, nossa figura está certa. Estou esquecendo de algo, Daniel? Ok. Agora, a gente já viu que a nossa entrada de dados está certa. Então a gente pode resolver a nossa treliça. E agora é que o bicho vai pegar mesmo. Para a gente resolver a nossa treliça, para a gente aplicar aquelas matrizes de rigidez que a gente tinha antes, a gente vai precisar calcular o tamanho das barras, no caso o comprimento, os ângulos das barras, que são os cossenos diretores, para poder fazer a matriz de rigidez. Então, o que a gente vai fazer isso? Determinação das propriedades das barras. Assim, já vi, né, pessoas que colocam dentro da matriz, né, os comprimentos das barras e os ângulos, só que da matriz não, desculpa, da planilha do Excel, né? Você Só tem que que dá muito calcular, né? trabalho, né? É bem mais fácil você calcular dentro do programa já. Provavelmente a gente está programando a ter menos trabalho, então Uhum. deixa que o computador faça. Bom, para isso o que a gente tem que fazer? A gente tem que percorrer as nossas barras, para determinar o tamanho delas, obviamente. Então, para cada barra tem barras.index, para entrar então o número delas, não cometer aquela mesma gafe de antes, ou seja, para cada uma das nossas barras. A gente vai pegar os nós, pelo nó a gente vai pegar as coordenadas, como a gente quer fazer lá em cima o plot, e aí a gente pode calcular isso. Então, como a gente já fez, como a gente, né, o nosso que compõe as barras estão aqui, ó, N1 e N2, determinação das coordenadas. É isso aqui que a gente quer. É o meu lema, né? Você só programa uma coisa uma vez. Depois é Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui a gente já tem o número do nó e as coordenadas. X1, Y1, 2, Y2, são coordenadas inicial e final de cada barra. Então, o que a gente precisa? Dos comprimentos. No caso, já que a gente vai calcular a gente precisa calcular o ângulo, pode calcular a projeção da barra no eixo X, a projeção da barra no eixo Y e o tamanho tal a partir disso. Seriam as projeções dos eixos X e Y, que é basicamente um comprimento em X, por exemplo,
Lx é igual a x2 menos x1. Ou seja, o ponto final menos o ponto inicial. Esse é o comprimento da nossa barra. Então, a gente escolhe da flor. Y2 menos Y1 para vertical, mesmo esquema. Imagina que a gente tem um triângulo, né? A barra está inclinada aqui, a gente tem uma projeção de comprimento em X e uma projeção de comprimento. E agora o tamanho real da barra. E aqui vem o nosso querido Pitágoras. Ele que é o tamanho da barra, comprimento, vai ser np.sqrt, porque a gente vai usar Pitágoras, então a gente vai ter que tirar uma raiz do quê? De Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado. Quadrado do primeiro termo mais quadrado do segundo termo é igual ao quadrado do terceiro termo, é igual ao quadrado de outra coisa, da hipotenusa. É isso, né? Era professor, cara. Tomar cuidado pra não ouvir o Mamonas demais, né? Senão você aprende errado. Bom, com Lx, Ly e L, a gente pode calcular o seno e o cosseno do ângulo que nossa barra forma horizontal. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui, vou chamar aqui de seno e cosseno. Seno igual a Ly, que é o cateto oposto, dividido por L, que é a nossa hipotenusa. Cosseno, ou só cos, é Lx por L, cateto adjacente, hipotenusa. A gente está calculando o ângulo com a horizontal. X e Y maiúsculo no LX, LY. Opa, bem lembrado. E não, né? Aí agora a gente vai percorrer essa matriz e vai calcular isso para cada barra. Só que a gente tem que armazenar isso. Já que a gente vai calcular, o ideal é que a gente bote isso dentro do data frame que a gente já tem, nosso data frame de barras. A gente pode, então, da mesma forma que a gente faz com dicionários, estender esse data frame. Para isso, a gente pode trabalhar como a gente faz um dicionário. A gente pode simplesmente pegar em barras, chamar uma chave, dizer o nome do índice e colocar uma lista inteira aqui dentro. Contanto que a lista tem o mesmo tamanho do data frame. Tamanhos diferentes, isso não vai rolar. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar listas aqui no começo. Eu vou ter uma lista de senos, que eu vou chamar de, melhor, primeiro uma lista de comprimentos, que foi a primeira coisa que a gente calculou. LS, ou comprimentos, vai ser igual a uma lista em branco. A gente pode declarar uma lista sem nenhum termo assim. Até isso a gente não passou na primeira aula. Igual a outra lista em branco. Cossenos igual a mais uma lista em branco. É muito importante vocês tomem cuidado para não declarar a lista com o mesmo nome da variável que tiver dentro do for. Porque como o Python ele tem uma tipagem dinâmica, se você declara como lista, mas dentro do for tu transforma isso num float ou num inteiro, ele vai começar a se apagar, né? Vai ficar um passando por dentro do outro. E aí a tua lista, que é onde tu quer armazenar os valores, ela vai deixar de existir e vai virar um ponto flutuante ou um número inteiro. Exatamente. Bom, então aqui, a gente tem as nossas listas, LS e cossenos. A gente pode pendurar termos dessa lista. A gente vai acrescentando eles a cada iteração, ou seja, para cada barra, a gente vai acrescentar um novo termo. Como a gente está rodando a barra na ordem que elas aparecem no data frame, é nessa ordem que elas seguem na lista. Então, é muito tranquilo aqui. Chamar de pendurando. Não sei qual é o nome de uma tradução para append. Pendurando nas listas. LS, que é a lista de comprimentos, ponto append. Eu acho que isso também não está na primeira aula. Append, então, adicionar um valor específico que a gente vai colocar aqui, que no caso é L, ele pega o último termo da nossa lista, depois dele, ou seja, vai acrescentar um novo termo no final e vai colocar L. Depois a gente vai mostrar isso. Como a nossa lista está vazia, ele vai completar essa lista, né? Ele vai preencher essa lista com os valores de L, seno e cosseno que a gente vai calcular dentro desse for. Exatamente. Então, em senos eu vou fazer um append de seno, ou seja, senos é a minha lista aqui em cima, e seno é a minha variável isolada dessa barra, dessa respectiva barra. E cos, com dois S, é o valor do cosseno da barra, e cossenos é o nome da minha lista. Então, eu vou pendurar nessas três listas. A lista começou vazia, que o Daniel já disse, vai dar certo. Acredito, tenho fé. Bom,
Terminou o for, a gente vai cancelar esses tabs, até que a gente meio que ignorou isso várias vezes já. Eu comentei algumas aulas. A gente tem que. A gente controla o fluxo de dados pelo espaçamento do horizontal no Python. Então a gente vai sair de dentro do for, apagando esse espaço, indo para a primeira coluna, alinhado com o for, e vai fazer o seguinte: barras, percebam a mágica, L, ou seja, a gente vai pegar na matriz de barras, a gente vai ter uma coluna L, já que ela não existe, igual a ls. Gente, isso. Tô louco? Não, né? É isso aí. Barra, de novo. Data frame de barras. Sen, agora só assim, é igual a menos de barras cos igual a cossenos. Ou seja, eu vou pegar listas, não as variáveis isoladas, gente. Vou pendurar aqui no data frame. Isso aqui dentro do data frame pra gente. Aqui está. Agora o nosso data frame, que até então ele vinha só até E, ele tem essas três colunas, L, C, L, N. Então é para a gente saber se está certo. O ideal para vocês construírem um programa dele não é sair direto de uma premissa louca assim. Coloca uma barra no horizontal, uma barra vertical e vê o que acontece. A melhor forma de debugar. Então, Tá. se não conseguir rolar, vai chegar no final, mas. Tu pode até também analisar a questão, procurar alguma barra horizontal e alguma barra vertical aí no teu programa e ver se faz sentido. Ó. A barra 2 é uma barra horizontal, vai ter 1 para cosseno, 0 para seno. Tá ok. E a barra, sei lá, a barra 7 é uma barra na vertical, que vai ter um módulo do seno e 0 para cosseno, né? É. Opa, a barra 7 é essa. É. E aí, no caso, se ele e cossenos vão ficar com menos 1, dependendo de qual o nó inicial e o nó final. Que se ele estiver. Se o nó inicial estiver abaixo, é uma bagunça isso. Quem fez estruturas viu com o Boris. É importante essas relações de nó inicial final. Mas basicamente funciona assim. Vai, tipo, em vez de ser 90 graus, vai ser 270. Tá o terceiro quadrante. Abaixo. Tá. Então tá. A gente agora o nosso data frame barras, ele já conhece o comprimento e o ângulo nossa, o ângulo não, o seno e o cosseno, que é o que a gente precisa para fazer as matrizes. Bom, agora é que o negócio vai ficar interessante. Montar de fato a nossa matriz de rigidez global através da montagem das matrizes locais. E para não perder tempo nisso, o ideal é que todas essas coisas sejam realizadas. Por exemplo, a cada for barra em barras, coloque tudo junto. A cada for nós em nós, é para colocar tudo junto. Meu exemplo. Aqui, como é para ser didático, a gente está fazendo várias vezes separados. Então a gente perde desempenho, mas vocês aprendem alguma coisa tecnicamente. Pois é, era possível fazer todo o procedimento dentro desse for, né? Dentro desse for de cossenos Exatamente. diretores, você já conseguiria montar as matrizes, já conseguiria fazer tudo. Só que aí ia ficar uma bagunça, né? Um monte de coisa É, acontecendo dentro de um loop. tem bastante gente boiando. Bom, montagem da matriz de rigidez. Para a gente montar a matriz de rigidez, a gente já vai fazer então. A gente vai montar a matriz global, vai salvar ela numa variável, uma matriz local, desculpa, vai salvar ela numa variável local, vai substituir a interação, já vai jogar para a matriz de rigidez global. A gente não vai guardar as matrizes locais porque não tem muita necessidade, é muito fácil de remontar elas toda hora, já que a gente conhece o seno, cosseno, comprimento. O que a gente tem que ver? Quando a gente vai montar e vai acoplar na nossa matriz global de rigidez, a gente precisa ter um controle. A gente já precisa pré-alocar nossa matriz de rigidez. A gente vai começar por isso. Pré-alocando a matriz de rigidez global. A matriz de rigidez global a gente vai chamar de é a matriz original. Ela vai ser uma NumPy zeros, ou seja, uma matriz de zeros. Só que a gente tem as dimensões dessa matriz. Quais são as dimensões dessa matriz? O número de graus de liberdade. Nós temos quantos graus de liberdade? 2 por nó. E aí é interessante a gente ter a gente saber então o número máximo de graus de liberdade para que o nosso programa seja independente do problema. A gente pode chamar assim de maxGL, seria a dimensão da matriz, ou o maior grau de liberdade que a gente vai ter. Vai ser duas vezes, porque tem 2 graus de liberdade por nó,
tamanho de nós. No caso, o tamanho do nosso... Eu vou botar um index aqui. Você vai pegar o nosso data frame de nós, vai pegar o índice dele, que é o número da nó, vai contar quantos índices tem e vai multiplicar por 2. Se a gente estivesse fazendo um pórtico plano, a gente teria 3 graus de liberdade, então seria 3. Tá. Com isso, então, a gente pode montar a nossa matriz de rigidez global zerada, uma K e P zeros, MaxGL e MaxGL, uma matriz quadrada com esse tamanho. Faz um ponto shape, Du. Vocês vão ver que tem que dar isso aí uma matriz de 24 por 24, né? São 12 nós, 2 graus de liberdade por nó. Se a gente fizer um ponto shape. Vou fazer aqui um K.shape. Vou fazer melhor ainda. Um pi.shape K. Size também, né? np.size. Opa. Vou dar 576. O size é. Ou seja, a nossa matriz é 4 por 24 e tem 576 elementos. Que é 24 vezes 24, gente. Bom, alocada a matriz. Achei que já tinha alguma coisa. Uma falou. No código original a gente usou 2 vezes. Não, na verdade eu coloquei o nosso.index por não o data frame inteiro, eu peguei só uma parte dele, que é mais fácil de determinar o tamanho numericamente. Se não usar o ponto index, ele também vai contar a quantidade de linhas preenchidas que tu tem, né? Que acaba dando o mesmo resultado. Exatamente. Mas eu acredito que mais tecnicamente deve ser mais correto usar o index, assim. Mas pode ser que algum Evitar dor de cabeça. Exatamente. Uma atualização do Pandas isso pode mudar. Bom, agora então a gente vai percorrer de novo o nosso data frame de barras. Para cada barra em barras. Barras.index, né, Eduardo? Vamos lá, galera. Trauma veio. O que a gente tem para cada barra? A gente tem L, tem C, no T, no ar, a modo de elasticidade, no inicial e no final. No inicial e no final a gente usar? Vai, para calcular o grau de liberdade. A gente tem que tirar tudo isso aqui. Que é basicamente são todas as colunas do nosso data frame. Então, mesma coisa, vou vir aqui, vou copiar o cabeçalho do data frame, por preguiça, e vou colar ele aqui. Assim eu consigo importar os dados na ordem certa, porque é justamente nessa que eles estão dentro do data frame. E aí, separados por espaço, então N1, N2, A, L, Seno e cosseno. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? É isso mesmo. Bom, isso aqui é igual ao quê? Barras, ou seja, todas as barras, ponto lock, a localização da nossa barra. Na linha que tem o índice que a gente estava trabalhando, ou seja, na linha correspondente à barra atual, você vai ter todos os dados, que são exatamente N1, N2, A, E, L, Seno e cosseno, justamente nessa ordem. Por isso que eu não vou passar de novo uma lista de termos. Justamente porque eu quero todos. Bom, a matriz local de rigidez, matriz de um elemento no sistema local, a gente já mandou para vocês. Eu não vou ficar digitando esse treco aqui, porque é chatinho. Aqui a gente tem. Tá estranho na real. Mas enfim, tem esse arquivo aqui que funciona. A gente tirou ele do MATLAB, que a gente já tinha pronto no outro código, então. Na verdade é de Python, mas eu vou pegar aqui da nossa aula. Olha só. Colei. Matriz de rigidez do sistema local e já vou copiar também a matriz de rotação. Mostro isso aqui para vocês. Bom, matriz de rigidez do sistema local. Só para deixar claro, tá? Se você quisesse escrever essa matriz no Excel e trazê-la para o Python e trabalhá-la como uma matriz mesmo, e não um data frame, você pode usar aquele artifício que a gente viu ontem, né, na última aula, de puxar esse arquivo e usar um ponto values, que ele vai transformar uma planilha para matriz. Também é possível de ser feito. Sim. Bom, matriz de rigidez do sistema local. Aquela matriz que o Daniel mostrou. E sobre L,
vezes aqui um array, como eu mostrei para vocês na aula 2, na aula 3, aliás, que a gente estudou no Py. E aí tem uns elementos que são unitários, o resto é zero. A matriz de rotação, que o Daniel também mostrou lá na parte teórica. Cosseno e seno, menos seno e cosseno. Ok, matriz 4x4, blá blá. Faz a rotação dos nossos graus de liberdade como tem que ser. Com isso, já está montado, então. KL é a nossa matriz local de cada elemento que ele está percorrendo. MHOT é a matriz de rotação, baseado justamente em seno e cosseno. Aqui, seno e cosseno. É a por L, as variáveis são todas com o mesmo nome já. Usa as dúvidas da galera. Já tá, são 8 horas. Usa uma matriz local e uma matriz de rotação, ao invés de fazer uma única matriz completa. Afeta alguma coisa o desempenho? Não, fazer uma matriz local. Assim, o que é que vai acontecer, né? Não afeta tanto, porque como essa matriz está sendo criada dentro do loop, ela é sobrescrita toda vez que o loop roda. Então, tu não vai armazenar, por exemplo, uma matriz para cada nó, uma matriz para cada barra. Tu vai armazenar apenas uma matriz e ela vai sendo sobrescrita. Por que é que a gente fez dessa forma? A gente poderia sim, né? A matriz de treliça é comum que a gente já encontre ela rotacionada, né? Só que eu tô com tesouro na mão, muito aleatório, né? Só que se tu for trabalhar com pórtico, por exemplo, um pórtico, já é mais complicado de tu achar a matriz já rotacionada. Se for trabalhar com pórtico espacial, aí é que tu não vai achar mesmo. Então é interessante tu, a realização desse produto dentro do teu programa, principalmente se tu for trabalhar com outro tipo de elemento, né, um elemento mais complexo. A nível de desempenho, não vai mudar muito, porque ela vai sendo sobrescrita a cada loop que vai ser feito. Tá? Ele vai ter que recalcular, mas é um cálculo muito simples, assim. E justamente a ideia desse programa é trelista porque é o elemento mais simples de programar. A gente já está tomando boita tempo se a gente fosse fazer um código, a gente ia enlouquecer, provavelmente. Bom, a gente tem a matriz do sistema local e a gente tem a matriz de rotação. Tem que fazer rotacionar para chegar no sistema, entrar no tipo, rotacionar, ficar na orientação certa do sistema global de coordenadas, ou seja, tirar do sistema local, para acoplar então na matriz de rigidez global. Rotação da matriz de rigidez. A gente faz a rotação, o Daniel já explicou para a galera aí. KL, ou seja, KL era a nossa matriz do elemento local, KLR, rotacionar. Vai igual a numpy.dot, eu mostrei para vocês na aula de numpy, faz uma mutação matricial de qual a primeira matriz que eu vou transformar? A primeira matriz é a transposta da matriz de rotação vezes a minha matriz de rotação. Então eu já vou botar de novo aqui já. np.dot mhot.t, ou seja, transpus a matriz de rotação, e KL. E a segunda, isso aqui então vai retornar a nossa primeira matriz. E agora a nossa segunda parte é mhot. Daí então fica matriz de transposta vezes K, resultado vezes a matriz de rotação original. Tá, ok. Está rotacionado a matriz com isso. A matriz de cada elemento vai ser formado e rotacionado. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar isso aqui e colocar dentro da matriz global, para a gente determinar os nossos graus de liberdade. Aqui não foram dadas algumas formas para determinar os graus de liberdade. Determinação. Bom, o grau de liberdade 1 é a translação horizontal do nó 1. A gente pode obter ele por 2 vezes N1 menos 1. Formas que o Daniel já deu. Isso aqui é fácil de reduzir. Assim. O pessoal quer estruturar isso nas aulas. Agora, nosso grau de liberdade 2 seria a translação vertical do nó 1. Então, é 2 vezes N1. E aí, os nós 3 e 4 é a mesma coisa. Só que aí é para o nó 2. O grau de liberdade não. O grau de liberdade 3 é a translação horizontal do segundo nó. E o grau de liberdade 4 é a translação vertical do segundo nó, o nó final. Então, aqui a gente tem os nossos graus de liberdade prontos. A gente precisa alocar as componentes da nossa matriz local na matriz de rigidez global.
O grau de liberdade 1, por exemplo, é esse aqui, é a coordenada 1, 1, tem que ir para essa posição da matriz global. O que acontece? Como os graus de liberdade 1 e 2 são vizinhos, porque eles são correspondentes ao mesmo nó, a gente pode fazer uma. A gente pode acoplar por. Como é que o Norte chamava? Unidade nodal? Partição nodal. Partição nodal. Partição A gente nodal. pode pegar esses 4 termos e colocar eles no lugar, porque eles sempre vão ser vizinhos. Esse aqui, o grau de liberdade 1 e o grau de liberdade 2, eles sempre vão estar juntos, porque eles correspondem ao mesmo nó. Então, sistema local. Aquilo dos quadrantes, a matriz é dividido em 4 quadrantes, 4 partições nodais. O II, o IJ, o JI e o JJ. Então, quando a gente vai alocar essa matriz na matriz global, a gente não aloca termo por termo. A gente aloca quadrante por quadrante, justamente por causa das partições nodais. Exatamente. Bom, então, acoplamento da matriz global. A matriz global, a gente já definiu que ela se chama K, ela está alocada aqui em cima, é uma matriz de zeros, tem o tamanho dos máximos graus de liberdade. A gente vai pegar o intervalo, então, do grau de liberdade 1. Agora entra a confusão, galera. Faltam 4 minutos para terminar, a gente vai fazer isso hoje. Vai dar certo, vai. Bom, grau de liberdade 1, os graus de liberdade começam a contar em 1. Os índices das matrizes começam em 0. A matriz tem 24 elementos, mas o primeiro elemento tem índice 0 e o último elemento tem índice 23. Então aqui, na hora de a gente alocar esses graus de liberdade, a gente vai ter que botar menos 1 neles. Para que faça com que certo. O primeiro grau de liberdade tem que ser 0. Então, GL1 menos 1, 0. Então, como a gente está alocando uma partição nodal, a gente está alocando um intervalo. Onde é que termina isso? Em GL2. Agora, GL2, o quê? Menos 1, para fazer sentido. Só que como o Python vai pegar os... Me ajuda aqui, O Dani. intervalo é fechado, aberto. Então, o zero, o primeiro termo, ele considera dentro da tua lista. Mas o GL2, ele é um intervalo aberto. Então, ele pega o termo imediatamente anterior. Então, já não precisa colocar o menos 1. Exatamente. Bom, isso aqui, então, a gente tem a nossa linha, vírgula, a nossa coluna. Vai ser o quê? Exatamente a mesma coisa. Porque... E isso aí é uma matriz 4x4, né? É um dos quadrantezinhos da matriz que a gente vai pegar. É uma partição nodal. Aí agora, o que a gente vai É. fazer? A gente vai apagar o que tem na matriz de rigidez global. Eu e o Daniel, eu fui programar isso aqui, eu botei um igual, a gente ficou uns 15 minutos olhando, tentando descobrir o que diabos estava acontecendo. Aqui é mais igual. Ou seja, a gente vai pegar isso aqui e vai acrescentar a nossa rigidez global, que é KLR. O que a gente quer? De 0 a 2, para pegar os graus de liberdade 0 e 1. Ou melhor, pegar os graus de liberdade na posição 0 e 1, que são o grau de liberdade 1 e 2. Considerando aqueles menos 1 que a gente já explicou ali. Então, tem que meditar, talvez dormir escutando essa aula para gravar bem isso aqui. Os outros graus de liberdade, uma coisa, só que agora a gente vai fazer GL3 até o GL4. Seria o 3 e o 4? Qual parte da matriz é? É a segunda parte da matriz. Só que aí, o que a gente está pegando? Pegando essa parte aqui, na verdade, a parte de baixo. Do lado esquerdo, a parte inferior. Então, as linhas dos graus de liberdade 4, porém com as colunas dos graus de liberdade 1 e 2, para a gente conseguir ficar nessa posição aqui. Seria o terceiro quadrante da nossa matriz, né? Exatamente, terceiro quadrante. Muito bem lembrado. E aí que fora as posições da matriz que a gente já conhece. 2 a 4 e aqui 0 a 2. Você vai pegar esse quadrante e vai colocar nesse quadrantezinho da matriz global. Outro lado agora. A gente vai mudar a gente vai pegar essa mesma linha e vai agora a coluna. Isso, né, Dani? 3 Isso. e 4. E aí agora aqui, 0, 2,
2 e 4. Se não me engano, tem uma outra forma de fazer isso. Eu vou ver se eu consigo fazer amarrado para vocês, talvez. Ou mando por e-mail, sei lá. E por último, o último quadrante. Aqui foi o primeiro quadrante, o terceiro, aqui foi o segundo, e aqui vai ser o. Não está seguindo uma ordem muito lógica, mas. Aceitem, galera. Essa abordagem de montagem por quadrantes, né, que querendo ou não é mais rápida, tem um custo computacional menor, né, porque já aloca tudo de uma vez. Eu também fazia, professor, de grau de liberdade a grau de liberdade. Aí um dia, estudando um notebook que tem no GitHub do professor Marcelo, eu vi que ele fazia quadrante por quadrante, eu fiquei assim, meu Deus. É. Aí eu adaptei a minha vida, né? Quando o Márcio explicar, porcaria é uma partição nodal. E já está um minuto atrasado. Bom, galera, a gente já está roubando o tempo do curso de Python. Isso, então, a matriz está alocada. Eu só vou rodar aqui. Ixi, Olhei. já não deu. Isso tá errado. Ah, Ok. onde Bom, será? Onde pessoal, será? amanhã a gente vê. Enquanto os estudantes, vai lá. Senão a gente vai roubar o tempo do pessoal, né? A vida da Bárbara vai Mas ficar deve ser bolado. alguma vírgula. Deve ser alguma vírgula. Pois é. Se quiser assistir os professores apanhando, vamos ficar aqui tentando. Não, mentira, galera. Vamos lá. Ah, dá pra parar a gravação.